Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Que nós tenhamos uma noite incrível. Deus, nós queremos te agradecer por Sim, tudo que o Senhor Senhor. tem feito por nós. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel à tua palavra. Senhor. Muito obrigado porque a presença do Senhor sempre tem se manifestado em Espírito nós. Santo sobre nós. Que nessa noite, Deus, o teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos impulsionando, que nós Sim, sejamos, meu ó Deus, nós estejamos, ó Deus, completamente cheios do teu Espírito, Sim. para transbordar. Que venha Aleluia. palavras do céu sobre a nossa boca nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, nós estamos estudando Mateus 9. Nós estudamos da última vez, da nossa última aula foi Mateus 9, de 1 a 17. Hoje nós vamos estudar de 18 a 38, verso 18 a 38. Deixa eu pegar um negócio aqui. Verso 18 Para a você que 38. E para você que ainda não viu as últimas aulas, não perca tempo. Bora. Veja, maratone. Verdade. Para mim, gente, está sendo um destravar de mente, de metanoia, de tudo. Não sei para vocês. Bora lá, vamos ler. Mateus, capítulo 9, verso 18 a 38. Mateus 9, de 18 a 38. Eu tô achando aqui. Mateus 9, 18 a 38. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, o seguiu, e ele e seus discípulos. E eis que uma mulher, já havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão da menina e levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa dos cegos, aproximaram-se dele e disse-lhe: crede-vos que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, o Senhor da ceifa
mande os obreiros para a sua colheita. Na nossa última aula, nós falamos sobre a cura do paralítico, que os amigos, os 4 amigos pegaram o paralítico e colocaram ele dentro da casa, abriram, né, no telhado ali um buraco e colocaram o aleijado, o paralítico dentro da casa. E interessante que nós podíamos ver e entender aqui através do texto que essa casa que eles abriram era a casa de Jesus. Quem pegou essa parte na última aula? E saindo dali mesmo, eles foram para a casa de Mateus, e nós podemos ver ali, né, no texto, a vocação de Mateus. E aí, depois nós falamos um pouquinho do jejum e um pouquinho também do odre novo e do odre velho. E hoje a gente vai falar, aqui que nós já vimos, a cura da filha de Jairo e também da mulher do fluxo de sangue, que nesses capítulos que nós vamos falar aqui, também de 2 cegos, nos dá um quadro resumido. Esses versos aqui de 18 a 38, ao 34, melhor dizendo, ele nos dá um quadro resumindo desta era que nós estamos vivendo e da era vindoura. Então, nós estamos estudando aqui este livro e entendendo tipologicamente que o livro de Mateus é totalmente escatológico. E não tem como a gente não estudar escatologia. A própria palavra Apocalipse diz revelação. Se não fosse para ser revelado e os filhos de Deus não saber, não estaria nem na Bíblia. Simples assim. Porque se Cristo, ele fala literalmente só do momento apocalíptico, do momento que iria acontecer a tribulação, do que iria acontecer o milênio, vocês acham que isso não é um assunto relevante para a igreja hoje, a noiva de Cristo, conhecer? Quem diz aí para mim? Quem fala comigo que isso é relevante ou não é? Se a gente pegar os profetas maiores, profetas menores, todo o Novo Testamento e o livro de Apocalipse fala de um reino vindouro. Então você acha que esse assunto é um assunto pequeno para a igreja ser ignorante nesse assunto? Ou se Jesus fala assim que é para a gente ficar sabendo, para a gente não ser ignorante, você acha que a igreja não precisa saber dessas realidades hoje? Se o nome já se diz revelação, ou seja, se ali está revelado a vontade de Deus, não temos dúvidas de que é obrigatoriamente necessário que nós saibamos isso. Então nós precisamos saber sim dos últimos acontecimentos, das coisas que estão por vir, porque Jesus ele dá esse alerta aos filhos para não serem enganados no final do tempo. Porque é o que está acontecendo muitos filhos, muitos sendo enganados por falta de conhecimento, porque a igreja, o povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, nos dá um quadro de resumido desta era e da vindoura. O relato desse trecho também, nós vamos falar de tipologia mais uma vez, né? Assim como estudamos nos versos de Mateus capítulo 8, de 1 a 17, que fala do leproso e do centurião. Quem lembra dessa aula?
do leproso e do centurião. O leproso, ele representa os judeus e o centurião, ele representa os gentios. Então, mais uma vez, essa aula aqui é parecida com a do capítulo 8, de 1 a 17. Ele tem o significado dispensacional dessa era. Vamos ver verso 18 e 19? Pessoal, dispensacional, todo mundo sabe o que é isso? Dispensação, tem alguém que não sabe o que é dispensação? Vamos lá. Vamos lá. O que é dispensação? Ela falou em relação a isso. Dispensação fala de eras diferentes. Grande parte dos cristãos, grande parte mesmo, a parte esmagadora, acredita nas dispensações que aconteceu. Dispensação da inocência, que vai de Adão até o pecado, da consciência, do governo humano, patriarcal. E nós hoje estamos na dispensação da graça, que é a sexta dispensação. Tá? Então, são 7 dispensações, e a última é a dispensação do reino milenar de Cristo. E hoje nós estamos na dispensação da graça, e por isso que ela está falando em relação a isso. Ok? Versos 18 e 19 de Mateus diz, dizendo-lhes ele estas palavras, essas coisas. Que palavras são essas que ele disse antes? Ele estava falando do jejum. E falou do vinho novo e do odre velho. Ele estava falando sobre isso. Verso 17 diz, 16, vamos cá. Vamos ler a partir do 14, só para a gente entender. Então vieram a ele os discípulos de João. Que discípulos? De João. Dizendo, por que jejuamos? Nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas? Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e eles jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Ele estava dizendo aqui, principalmente no verso 17, ele está falando assim que o velho tem a sua essência e o novo também. Tem o seu valor, tudo tem seu valor. Os dois têm um valor. Não, o novo não pode desfazer do velho e nem o velho pode desfazer do novo. Ok? E outros segredos a mais, que essa aula vai para o ar e depois vocês veem a aula. Semana que vem a gente sobe ela. O verso 18 diz, dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo. E Marcos e Lucas vai falar assim que Jairo, ele chega e se prostra, e se ajoelha e adora. Dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu. Aonde que Jesus estava? Jesus estava na casa de Mateus. Jesus estava na casa de Mateus aqui, então levantando-se Jesus... Saiu da casa de Mateus, foi para a casa de Jairo. Saiu da casa de Mateus e seguiu ele e os seus discípulos. E
18 e 19. A filha de Jairo, aqui, ela representa os judeus. Vamos falar tipologicamente, tá? A filha de Jairo, ela representa os judeus. Por isso que nós estamos falando assim do fim dessa era e da era vindoura. E a mulher com hemorragia, os gentios. Uau. Filha de Jairo representa os judeus e a mulher com hemorragia, os gentios. Quando a filha morreu, a mulher com hemorragia foi curada. Quando a filha, vou falar que quando os judeus endureceram o coração, Abriu-se uma porta para o gentio, de vida para os gentios. Ok? Então, quando a filha morreu, a mulher com hemorragia foi curada. Quando a mulher foi curada, a filha reviveu. ressuscitou. Ou seja, há um tempo em que o coração dos gentios estão fechado, para que haja dos judeus está fechado. Vamos lá, há um tempo determinado que o coração dos judeus estão endurecidos para que haja vida, para que haja salvação para os gentios. Assim que os gentios serem curados, o último gentio que será salvo, ser curado, a filha, os judeus novamente Uau. vão voltar o coração para Deus e vão reviver. Ok? Então isso é uma amostra escatológica. É uma amostra escatológica. Estão pegando aí? Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender? Quem não entendeu, levanta a mão que explica novamente. Hein? A filha de Jairo representa os judeus e a mulher do fluxo de sangue representa os gentios. Vou repetir. Quando a filha de Jairo morreu, quer dizer, houve um endurecimento. Nós vamos ler os textos, como nós já limos nas aulas anteriores. Nós aqui só estamos reforçando, tá ok? Então, a filha primeiro morre, antes da mulher ser curada. Uhum. A partir do momento que a filha de Jairo, ela morre, a mulher do fluxo de sangue é curada. Quando a mulher do fluxo de sangue ela é curada, a filha revive. É ressuscitado. O coração dos judeus volta novamente para Deus. Vamos continuar que vocês vão entender. Isto é uma prefiguração, mostrando-nos que quando os judeus foram excluídos, isso é uma prefiguração, a minha anotação aqui está um pouquinho errada, mas eu vou tentar aqui. Isto é uma prefiguração mostrando-nos que quando os judeus foram excluídos, os gentios foram salvos. Ou seja, enquanto eles fecharam a porta e os olhos para Jesus, automaticamente abriu-se uma porta para que nós, os gentios, nos tornássemos filhos de Deus. Filhos de Deus. E engraçado que e é Deus que endurece o coração dos judeus, viu, gente? Assim como endureceu o coração de Faraó. Assim como endureceu o coração de Faraó, assim como... Deixa essa porta. Tá. Assim como endureceu o coração de Ofni e Finéias, que é os filhos de Eli. Então Deus endurece o coração, endurece. Mas por que Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias? Ofni e Finéias. Porque o sacerdócio da época já estava corrompido, né?
para Deus endurecer, Deus é totalmente legalista. Deus não age nesse mundo sem a legalidade, sem um direito legal. Uma legitimidade. Ou seja, ele cumpre os princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, ele não burla os seus próprios princípios. Então, para ele matar Ofni e Finéias, ele endurece o coração deles para que eles não desonrem Eli. Está lá no texto, viu, gente? Para que eles não obedeçam Eli. Qual é o princípio da honra atrás da obediência aos pais? Viver muito tempo. E como eles desonraram os pais, Deus vem e mata eles. Porque eles estavam fazendo orgias na frente do tabernáculo. Na verdade, eles, por desonrarem o cálice da ira de Deus, foi sobre a vida deles. Lembre-se que tudo no mundo é cíclico. E até a graça de Deus é cíclica. No caso de Ofni e Finéias, Deus foi suportando, tolerando, avisando, com certeza. E aí o pai dele não teve um sacerdócio eficaz. Exatamente. E para você ter uma noção de que a gente não pode colocar desculpa, porque eu nasci num lugar assim, assim, assim. Samuel não era filho de Eli, foi morar desde criança na casa de Eli e Samuel não corrompeu o coração. Ou seja... Mas estava cometendo o mesmo erro, Eli estava cometendo o mesmo erro com Samuel, porque não ensinava Samuel. Não ensinava do jeito que precisava. Do jeito que precisava as coisas da palavra de Deus. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Samuel vem trazendo um novo nível de sacerdote, um novo entendimento, uma nova visão espiritual. Então, o que vocês precisam entender é que o cálice da ira de Deus sobre qualquer pessoa, sobre qualquer país, sobre uma cidade, sobre qualquer coisa, existe um tempo, existe um prazo, tá? Exatamente. Chega para cá um pouquinho. Abre aí Romanos 11, 15. Nós vamos entender um pouquinho isso. Vou repetir a frase enquanto vocês estão abrindo. Que a filha de Jairo e a mulher de hemorragia, Romanos 11, fazendo favor. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue é uma prefiguração, mostrando-nos que quando os judeus foram excluídos, os gentios foram salvos e que após a plenitude da salvação dos gentios, os judeus também serão salvos. Vamos ver aí Romanos 11, vamos ler o verso 15. Romanos 11, 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e seiva da oliveira. Uau! 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Agora do 23 ao 26. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis... Porque não quero que ignoreis, que não fique sem conhecimento. Vai lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em
parte sobre Israel Em até parte, porque tem alguns judeus que são convertidos que a aceitaram Cristo. Cristo. Por Exatamente. isso que é em parte. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. 26. E assim como todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Uau! Pegaram aí? A plenitude dos gentios, até que seja completo o número de pessoas. Até que seja completo um número de pessoas. Gente, vocês já pensaram que basta o último gentil que está dentro do plano original, dentro da economia de Deus, ser salvo, E preste atenção, começa o fim. todos os maiores rabinos do mundo estão dizendo: o Messias já está No nosso meio. no nosso meio. Vamos ler agora Isaías 35, de 5 e 6. Isaías. Isso porque eles estão esperando o Messias até hoje, tá, gente? Eles estão esperando o Messias até hoje. Nós estamos desfrutando dele até hoje. Glória a Deus, Enquanto aleluia. nós desfrutamos, eles esperam. Exato. Isaías? Isaías 35, do versos 5 e 6. Isaías 35, 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, depois que tudo isso acontecer, vai acontecer. Porque aqui nós estamos falando da mulher, a filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue e também de 2 cegos. Ok? Príncipe Jairo, ele era o príncipe, o chefe da sinagoga. Príncipe da sinagoga. O significado do nome de Jairo quer dizer iluminará ou iluminado. Bom, Iluminará ou iluminado, significando então que o Senhor ilumina os gentios e os judeus também serão iluminados por ele. O nome de Jairo significa iluminará ou iluminado. A gente pode observar que quando Jairo chega perto dele e fala: minha filha está morta, vem, Jesus começa a ir no caminho com ele. E o nome de Jairo é ilumina ou iluminará. Então ele vai no caminho. Então a gente passando estipologicamente do tempo em que endureceu o coração dos judeus e a porta dos gentios se abriu, vamos dizer assim tipologicamente que Jairo está ainda caminhando com ele até os gentios ser novamente restaurados, o coração deles se voltem de novo para Deus, totalmente para Deus. Bom. Porque o nome de Jairo é iluminará ou iluminado. Porque eles estavam no caminho quando a mulher do fluxo de sangue vem e toca em Jesus. E Jairo estava com ele. E Jairo se importou, brigou. Não tem texto nenhum falando que Jairo, vamos logo, que minha filha morreu, nada disso. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente creu. Se tá indo comigo, eu sei que o senhor vai chegar lá, vai tocar na minha filha e ela vai reviver. Verso 20 e 22. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. 22.
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E ela imediatamente ficou sã. A mulher havia ficado doente por 12 anos. A idade da filha de Jairo. Isso aqui todo mundo sabe, né? A mulher havia ficado doente por 12 anos, a idade da filha de Jairo. O fluxo de sangue anormal. Essa mulher ela tinha um fluxo de sangue anormal. Abre, vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre o fluxo de sangue. Abre em Levítico 15, 25. Levítico 15, verso 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando estiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da tua separação. Ou seja, essa mulher ela é declarada imunda. Pode continuar aqui, fazendo favor, no Levítico. Ela era declarada imunda porque ela menstruou e não deixou de ter esse fluxo contínuo. Então ela foi declarada imunda. Agora vamos prestar atenção nesse texto aqui, em Levítico 17, verso 11. Vai dizer que a vida da carne está no sangue. Pode ler. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é sangue, é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, a vida da carne está no sangue. Se eu não me engano, depois em Gênesis fala que a alma, O sangue é a alma. o sangue do homem é a alma do homem. A alma do homem está no sangue. Está no sangue, a alma do homem está no sangue. Quando Noé sai da arca e seus filhos, e não tinha erva, não tinha nada, e Deus libera, porque até então não era liberado, Deus libera Noé a comer carne. E ele fala assim, mas não comais o sangue, porque no sangue está a alma. Então a vida da carne está no sangue. Então, uma mulher, uma pessoa com fluxo de sangue, com uma hemorragia, isso significa que é uma doença cuja vida não consegue reter. Era praticamente uma mulher sem vida, sem vigor. Ela era uma mulher sem vida e sem vigor. Vocês estão entendendo aqui? Então, tanto a mulher aqui, vamos na aula do capítulo de Mateus 8, tanto a mulher aqui representada como o centurião que nós estudamos lá atrás em Mateus 8, representam os gentios que vieram atrás de Jesus da mesma maneira, pela fé. Tanto a mulher quanto o centurião representa os gentios que vêm atrás de Jesus da mesma maneira, pela fé. A mulher do fluxo de sangue, ela sai da sua casa,
mesmo sabendo que era impura, que poderia ser apedrejada, que poderia sofrer alguma sanção de estar no meio do povo, ela escondida vai lá e toca na orla, na franja das vestes de Jesus. Na verdade, essa orla aí é o tzitzit, né? Nós vamos falar um pouquinho. Então, a mulher ela foi curada a caminho da casa. Os gentios, eles são curados, nós somos curados, nós somos salvos a caminho da casa. A mulher, ela foi curada a caminho da casa do chefe da sinagoga, nos mostrando que os gentios são salvos enquanto Cristo está no caminho da casa de Israel. Uau! Enquanto Jesus está no caminho da casa de Israel. Jesus está no caminho. Ele é o caminho. Vou repetir. A mulher curada foi curada a caminho da casa do chefe da sinagoga, nos mostrando que os gentios são salvos enquanto Cristo está a caminho da casa de Israel. Porque na segunda vinda, Jesus veio a primeira vez para Israel, vai vir a segunda vez para Israel. Presta atenção, gente, eu vou repetir. Jesus veio a primeira vez por causa dos judeus. Jesus vai vir novamente a segunda vez por causa dos judeus. Será que eles valem alguma coisa? Ou os antissemitistas estão certos? Nós precisamos entender que o povo judeu é a menina dos olhos de Deus. É o povo escolhido. O texto é bem claro. Nós fomos enxertados nele. E o interessante é que nós precisamos obrar para reinar. Eles não precisam. Por eles serem filhos legítimos e nós por adoção. Bora lá? Então, Jesus, nós estamos sendo curados no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As vestes de Jesus representam seus feitos justos. Esse curado no caminho representa a salvação da alma? Salvação da alma. O curado no caminho aqui representa a salvação da alma. As vestes de Jesus aqui, que a mulher do fluxo de sangue tocou, representa os feitos justos de Jesus. A franja das suas vestes é o tzitzit. O que é o tzitzit, Júnior? Tzitzit é... Se você olhar na internet aí, é umas franjas que todo judeu carrega, que na barra da camisa dele tem sempre umas cordinhas. Eles ficam no tempo todo passando a mão naquelas cordinhas, lembrando, porque aquilo eles oram para ele. Só que antigamente esse tzitzit ficava... Eles eram mais compridos. Era mais longos. Eles eram mais longos. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela toca na barra, na orla, lá embaixo. Então, ela toca na franja. E essa franja, ela representa o governo celestial. Abre aí em Números 15. Números 15, a franja, o tzitzit, ele representa, uma das representações dele é o governo celestial de Cristo. 15 o quê? 15, 38 e 39. 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e
nas franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andás vos prostituindo. Ou seja, a franja, o tzitzit, ele representa, é um memorial para lembrar dos mandamentos do Senhor. E eles têm costume de passar, eles ficam segurando o tempo todo e relembrando os mandamentos, recitando, né? Isso, recitando os mandamentos. Isso é para eles lembrarem. E os mandamentos, nada mais, nada menos, que fala de um governo celestial. Não é um governo terreno. Então, a franja, ela fala dos feitos celestialmente governados por Cristo. E através disso, Cristo emana a virtude que se torna o poder de cura. Porque Cristo foi o único homem a cumprir todo o mandamento, toda a lei. Toda a lei se cumpriu em Cristo. Se cumpriu em Cristo. Então, quando a mulher toca ali, ela está tocando literalmente em um homem justo. Íntegro, inteiro. Íntegro, inteiro. E através disso saiu toda a virtude, todo o poder de cura através de Cristo. Mateus 14:36. Mateus 14:36. E rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então, Jesus o tempo todo, depois da mulher do fluxo de sangue, todos queriam tocar na franja, na orla das vestes de Jesus, para ser curado. Uau! Quantos querem ser curados aí, gente? Esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de cura. Tem um portal aberto durante 7 anos. E um desses portais, tem vários portais, mas um portal aberto eu sei que é o de cura. E cura física, cura da alma, que está aberto. E nós podemos acessar. Estão entendendo? Versos 23 e 24. Vamos lá que a aula hoje é rapidinha, viu? E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se deles. Olha bem. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tanto a filha quanto a sogra de Pedro, que nós lemos lá em Mateus 8, tanto a filha quanto a sogra de Pedro representam os judeus. A mulher do fluxo de sangue, o centurião, representa os gentios. A filha de Jairo, a sogra de Pedro, representa os judeus no final desta era. Representa os judeus no final desta era. Porque tanto a sogra de Pedro quanto a filha de Jairo foram curadas numa casa pela vinda do Senhor e pelo seu toque direto. Tanto a sogra de Pedro quanto a filha de Jairo
foram curadas pela vinda do Senhor, foram curadas em uma casa, pela vinda do Senhor e pelo toque direto dele. Não precisou de fé. Indicando que no final desta era, todo remanescente dos judeus será salvo na casa de Israel, pela vinda do Senhor e pelo seu toque direto. Vou repetir. Indicando que no final desta era, todo remanescente dos judeus será salvo na casa de Israel, pela vinda do Senhor e pelo seu toque direto. Abre em Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, com quem pranteia o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho o primogênito. Aí mais para frente o texto vai dizer que toda casa haverá lamento, choro de arrependimento por não ter reconhecido a Cristo. Porque quando a nação ela entende, porque quando a gente ora, a gente precisa orar por uma nação, a gente se coloca no lugar. E Israel entende isso muito bem. Eles oram pedindo perdão pelos pecados de toda uma geração. Vocês estão vivos aí ainda? Porque é forte. Tá muito simples, gente, pelo aquilo que a gente está vivendo hoje no mundo. Pelas notícias de Israel, por tudo. Eu quero falar da questão da música, tá? Uhum. E vou deixar você falar agora. Vamos só ler o verso 25 e 26, que aí eu vou entrar aqui e você já fala da música. Logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Verso 25 diz o quê? E logo que foi posto fora, entrou Jesus. Quem foi posto fora? Os músicos. Não, aqui não somente os músicos. Todo mundo, né? Todo mundo. Logo que o povo foi posto fora, mais uma vez mostrando que no seu ministério, o ministério de Jesus, ele nunca se preocupou em ter uma multidão. Meu Deus. Mais uma vez, nos mostrando, nos comprovando que Jesus nunca preocupou com a multidão. E ele colocou esse povo para fora porque eles estavam incrédulos, né? E ele colocou o povo para fora porque eles estavam incrédulos. Mas a multidão, ela é incrédula. A multidão, ela é incrédula. Sempre. Conversando com alguém esses dias, ela falou assim, mas ninguém acredita em mim, não sei o que, reclamando e tal. Eu falei assim, presta atenção. As pessoas só vão acreditar em você depois que você der resultado. Porque a multidão, ela é assim. A multidão só acredita em nós a partir do momento que nós damos resultado. Exatamente. Depois que você deu o resultado, irmão, todo mundo olha e fala assim, cara, você acredita que eu sempre acreditei em você? Sempre que eu olhei para você, eu via algo diferente em você. Mas depois que você está resultado. Você falar hoje que quando você viu o menino Neymar jogando há 20 anos atrás, você sabia que ele ia ser um jogador bom? Não. É fácil você falar, o Neymar é o melhor jogador do mundo hoje. Agora eu quero ver falar
quando ele estava lá atrás, com 10, 11 anos de idade, quem acreditou nele? Então, essa é a pura verdade. As pessoas vão acreditar em nós a partir do momento que nós damos resultado. Isso é muito simples e claro. E não adianta reclamar. Esse é um fato. Exatamente. Então a multidão, Jesus ele nunca vai se importou, se preocupou com a multidão, porque a multidão ela é incrédula. Ele sempre priorizou o discípulo. Ele sempre priorizou os discípulos. Se nós não estamos sendo discípulos, nós precisamos ser. Se nós somos mais um na multidão, incrédulo, e tocando música fúnebre. Interessante o seguinte, os discípulos, eles eram tão conhecidos como discípulos que eles foram chamados de cristãos, de pequeno Cristo. Por quê? Eles literalmente faziam igual a Cristo. Andavam igual. Andavam igual. E interessante, outra coisa interessante, discípulo em hebraico é talmid. Talmid. E a visão de discipulado na cultura judaica é de que quando o discipulador tira o pé dele, o discípulo caminha. E eles têm um ditado de que o pé do discipulador suja por baixo e o pé do discípulo suja por cima. Por quê? Porque quando o discipulador pisa no chão, a poeira levanta e cai em cima do pé do discípulo. Então, eles caminham paralelos. E por isso que os discípulos de Jesus pareciam tanto com eles, porque eles caminhavam juntos. Tá? E ser discípulo de alguém, se você fala que é discípulo de alguém, você precisa ser como. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos parecer com ele, ou seja, nós precisamos manifestar a face de Cristo. Se nós não manifestamos a face de Cristo, é muito simples, nós não somos discípulos de Cristo. Podemos ser discípulos de qualquer um, menos de Cristo. É forte, meu povo. E aí, posso falar da música de uma vez? Pode falar da música de uma vez. E aí, algo interessante, e eu quero citar 2 exemplos. Guarde isso. A música, ela tem um poder de gerar uma atmosfera e um ambiente profético. Vou falar novamente. Por que ele está falando da música? Porque no verso 24, 23... vai falar dos instrumentos aqui, ó. Fala e Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Eles instrumentistas porque a menina já estava morta. Então eles já estavam tocando música fúnebre. Preste atenção, em um ambiente profético de incredulidade, porque a incredulidade também gera ambiente profético. Ontem, ministrando na igreja, eu disse que a murmuração, eu falei 2 coisas, murmuração e... esqueci. Mas a murmuração, ela atrai demônios. Eu falei na igreja ontem, a murmuração é adoração. Por quê? Porque a adoração é tudo aquilo que atrai o Espírito. Se você adora a Deus, você atrai o Espírito Santo. Se você adora o diabo, você atrai espíritos malignos. E a murmuração é um tipo de adoração porque atrai demônios. Então a música que ela estava sendo tocada, porém a música que estava tocando era música fúnebre. E em um lugar onde se toca, onde está gerando um ambiente, porque música gera ambiente profético, em um ambiente profético de morte, não tem como gerar vida. Ah, mas você está falando de morte, mas e de vida? Vamos lá. Saul estava endemoniado. Procuraram alguém que tangesse, e olha a palavra, tangedor. Não é músico. Porque tocar é uma coisa e tanger é outra. Tocar é você interpretar uma música.
Tanger é você fazer com que a música se torne espiritual. É diferente. Então, Davi foi tanger, e a partir do tanger da sua harpa, os demônios que estavam em Saul eram expulsos. Então, nós precisamos entender que a música ela tem esse poder de gerar ambiente profético. Guarde isso no seu coração e vigie a música que você escuta, hein? É forte. Vamos lá? Passando para o próximo, verso 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós vamos falar aqui de cegueira. A cegueira, ela representa a falta de visão interior. Uau! A cegueira, ela representa a falta de visão interior. É a incapacidade de ver Deus e as coisas a Ele relacionadas. Muitas das vezes nós estamos cegos, cheios de sofismas. Isto é uma cegueira interior que nos impedem de ver quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. E tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego É aquele que não quer ver. Então, toda a cegueira, ela representa a falta de visão interior. Abre aí em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 e depois Apocalipse 3:18. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Repete. Nos quais o Deus, e aqui é Deus minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? Satã. É o Ra-Satã. Satanás. Satanás é o anticristo. O espírito do anticristo já opera no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, no mundo, o espírito do anticristo já opera e está cegando a muitos. E quando nós dizemos espírito do anticristo, não se refere diretamente ao anticristo, tá? Espírito de anticristo é tudo aquilo que se opõe a Deus. A Deus. Apocalipse 3:18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, Uau. para que te enriqueças. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Nós estamos lendo aqui a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo os últimos dias, e nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. Uma igreja rica. Só que ele manda comprar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, porque a riqueza que vocês têm não vale nada. Uau. Então toda cegueira, ela representa a falta de visão interior. No reino milenar, quando o tabernáculo de Davi foi novamente estabelecido,
que está lá em Atos 15:16, que é o reino messiânico, os judeus reconhecerão Cristo como filho de Davi. E sua cegueira será curada. No final da tribulação, no início do reino milenar, eles vão reconhecer que Cristo, totalmente que Cristo, é o filho de Davi. Isto é tipificado por esses dois cegos que nós vamos ler aqui, que nós lemos, que fala: e partindo Jesus dali, seguiram os dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Que reconheceram Cristo como filho de Davi. Mais uma vez, os cegos aqui com uma tipificação dos judeus que vão reconhecer Jesus como filho de Davi. Não precisou ninguém falar para eles, logo começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versos 28 e 29. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Assim como a sogra de Pedro, a filha de Jairo, os dois cegos foram curados em uma casa pelo toque direto do Senhor. Então aqui eles é a representação dos judeus que vão ser curados na casa em Israel. Vocês estão pegando, gente? Ou tá ficando ainda nublado para vocês? A Bíblia viva, ela diz o seguinte: por causa da fé que vocês demonstram, assim acontecerá. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos por fé, acontece. Exatamente. E acontece, gente. E acontece. Verso 30 a 31, nós estamos quase acabando. E os olhos lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Jesus advertiu eles, né? Não conte para ninguém. Mas, gente, quando a gente é curado, eles eram cegos. Quando a gente é curado, quando a gente é liberto, a gente quer sair contando para todo mundo. É impossível, né? Você ser abençoado e não compartilhar aquilo que você foi. E não compartilhar daquilo que Jesus fez por nós. Quando os olhos espirituais são abertos, passamos a ter uma visão interior pela qual vemos a Deus. Abre em Efésios 1:18. Vou repetir essa frase. Quando os olhos espirituais são abertos, passamos a ter uma visão interior pela qual vemos a Deus. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Uau! Nos santos. O verso 32 agora, ele vai dizer o seguinte: e havendo-se eles trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. A mudez, ela é causada por possessão maligna, demoníaca. Representa a incapacidade do homem de falar por Deus.
A mudez causada por possessão demoníaca representa a incapacidade do homem de falar por Deus, Uau. de louvá-lo pelo fato de adorar ídolos mudos. Então é um resultado da idolatria. Toda mudez, toda surdez é a consequência de idolatria. Nós voltamos lá para o Salmo 115. 115 e 132. Torna-se semelhantes a eles, os quais o adoram. Tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Então, toda doença, eu vou falar assim, gente, vocês são maduros. Elas são causadas vem por consequências da idolatria. Abre Isaías 56:10. Isaías 56:10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos os cães mudos não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam de sono. Meu Deus. A mudez causada por possessão maligna representa a incapacidade do homem de falar por Deus. Atalaia seria a voz de Deus. Abre aí agora em Isaías 35:6. Isaías 35:6. Nós estamos quase terminando. Isaías 35:6. Então os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Toda mudez causada por possessão demoníaca impede o homem de louvá-lo. E toda mudez causada por possessão demoníaca vem pelo fato de adoração a ídolos mudos. 1 Coríntios 12:2 diz: Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Meu Deus. Verso 33. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Quando o mudo volta a falar, significa que a sua incapacidade, que a sua capacidade de falar e louvar a Deus foi recobrada, retomada. Ou seja, ele começa a glorificar, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor. Bom. A falar. Verso 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios é o diabo, é o Ra-Satã. Está lá em Mateus 12:24, lá fala o Beuzebu. Né? Essa blasfêmia por parte dos fariseus demonstra que os líderes do judaísmo até hoje continuam rejeitando veementemente o Rei Celestial. Toda sorte, presta atenção, gente, no que eu vou falar aqui agora. E isso é o que eu tenho orado, tenho buscado
toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade refere-se a doenças espirituais. Nós já falamos sobre isso. Toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade se refere a doenças espirituais. É toda, não tem nenhum, não é toda. É toda. É toda. Porque Jesus curava todos, né? Jesus curava todos, era todos, não era um. Não era dois, não. Os que passavam, encostavam na veste, era curado. Ele curava todos que passavam por ele, que procuravam por ele. Todos. Vamos lá que a gente está terminando. E só para que entenda um pouco mais sobre isso, toda vez que Jesus curava alguém, ele falava de salvação. Ou seja, Vai se e ele não falava, peques mais. vai não pe- então a cura está ligado quando nós somos curados de algo, nós somos levados a ser perfeito como éramos antes da fundação do Antes mundo. da fundação do mundo. E Porque vai... nós somos feitos e vistos por Deus perfeito. Exatamente. Vai na oração de Jesus. Glorifica-me, ó Deus, com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse formado. E engraçado que e ele expulsava e falava, vai e não peques mais. Por quê? Vai e não dê legalidade mais para que a doença não volte. Era isso mesmo que ele falava. Vai e não peques mais. Porque toda doença ela vem por parte de uma legalidade. É toda doença, principalmente aquelas doenças que os cientistas não dizem de onde que vem. Não dizem. A doença que os cientistas ainda não comprovam de onde que vem, gente, elas são espirituais. Elas são espirituais. Onde eu parei? Verso 35. Por quê? Nós já falamos em alguma aula lá atrás. E aqui fala de novo. Verso 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Então nós vemos mais uma vez 5 pilares de Jesus. 5 pilares de quem verdadeiramente é discípulo de Jesus precisa cumprir. 5 pilares. Se você vê isso, esses 5 pilares, nenhum discípulo que ele diz, cristão, discípulo de Cristo, esse verdadeiramente é discípulo de Cristo. Quais os 5 pilares? Está aqui no verso 35. Primeiro, percorrer. E percorria Jesus. Cumpriu o ide. Percorria Jesus. Esse é um pilar. É o ide. Cumprindo o ide, eu tenho que ensinar. É outro pilar. Ensinar qualquer coisa? Não. Ensinar pregando o evangelho do reino, que também o evangelho do reino tem que se falar da graça, porque o evangelho do reino do reino sem a graça não tem nada a ver, não tem como. Ok? Pregando o evangelho do reino, ide, falando, ensinando a graça, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos e expulsando os demônios. São esses os 5 pilares de verdadeiramente de um discípulo de Deus. É isso mesmo, gente. São esses 5 pilares. Repete, quais são? Cumprir o id. Cumprir o id, ensinai. Ensinando, cumprindo o id, falando da graça, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos e expulsando os demônios. Que a moléstias aí é demônios. E expulsando demônios.
São esses os 5 pilares do evangelho. Ide aqui fala. O ide fala do apóstolo. O ensinar aqui fala do mestre. Pregar o evangelho do reino aqui fala do profeta. Porque é aquele que confronta pecado, aquele que mostra o que está no caminho errado. Curar os enfermos, o pastor. Expulsar os demônios. Quem faltou? Profeta. Não, não faltou não. Não. Cumprir o ide apóstolo. Apóstolo, ensinar mestre. Mestre, pregando o evangelho. O profeta. Profeta. Curando. Ah, tá. E expulsando os demônios, o evangelista. Evangelista. É isso mesmo, gente. Uau. Que o evangelista ele faz isso. Estão entendendo? São 5 pilares de todo verdadeiro discípulo de Cristo. Verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nos mostra o Rei Celestial, considerando os israelitas aqui como ovelhas e a si mesmo como pastor deles. Porque até então eles estavam como leprosos, paralíticos, endemoniados e tudo quanto é coisa. Porque eles não tinham nenhum pastor para cuidar deles. Porque o pastor, ele vai pegar a ovelha, ele vai tirar os carrapichos, ele vai passar óleo de unção no ouvido. Por que o óleo de unção? Por que o óleo no ouvido? Para que as moscas não entrem no ouvido. Faça barulho. E faça barulho, para que os ruídos da multidão não atrapalhem. Uou, a voz de Deus, a voz do pastor. A voz do pastor. Meu Deus. Esse é o verdadeiro pastor. Quando Cristo veio para os judeus pela primeira vez, eles eram como leprosos, paralíticos, endemoniados, assim como nós. Verso 37. Então disse os seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Podemos ver aqui que Jesus sempre vai nos falar através de símbolos. Sempre ele nos fala através de símbolos. No versículo anterior ele se mostra como pastor. Agora ele vem falando da seara, da colheita. Uhum. Então aqui ele considera o povo como uma colheita. Não somente como ovelha, mas também uma seara que precisa ter uma colheita. E poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros. As ovelhas precisam de apacentamento e a seara da colheita. Uhum. Verso 38 para terminar. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Na economia de Deus, a economia de Deus, você já sabe que é o plano original de Deus, que pega de antes da fundação do mundo até a eternidade depois do milênio. Ele tem um plano a realizar, ele tem um plano a ser cumprido. Só que ele precisa de obreiros, que precisa obrar. E no seu reino, e o reino dele, o reino de Cristo, ele só pode ser estabelecido com seres que têm vida. O reino de Cristo, ele só pode ser estabelecido aqui na terra através de nós. Uhum. E poucos são que querem obrar.
poucos são aqueles que querem reinar. Poucos são aqueles que querem crescer e multiplicar. Poucos são aqueles que vão pegar o talento e vão fazer render mais. Uau. Poucos são aqueles. Ele é o Senhor da seara. Ele é o dono dessa colheita. Que nós possamos ser a resposta dessa oração. Uau. Obreiro que vai obrar para o dono da colheita e para no final reinar com ele no milênio. Amém? Glória a Deus. Aula simples, bem objetiva, bem clara. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vos Amém. guarde